Queremos construir uma cidade que não só respeite, e às vezes nem respeita, mas que valorize a diversidade. Porque se tem uma coisa preciosa da humanidade, da nossa espécie, é a nossa capacidade de sermos diferentes. E que as nossas diferenças não deveriam servir para nos dividir, como alguns pensam. Muita gente tem medo da diversidade, porque tem medo do que é diferente. E acha que o que é diferente você tem que afastar, isolar, ver como um receio. Nós não. Nós achamos que com mais diversidade, mais pluralidade, a gente consegue ter uma cidade melhor. A gente consegue ter uma cidade mais completa. A gente consegue entender melhor os nossos problemas. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do pessoal que lá atrás, em 2014, quando eu estava tomando minha consciência política, também estava me assumindo como um homem bissexual. O pessoal era um partido que desde aquela época nunca deixou de lado, nunca negociou, nunca tratou como um assunto, sabe, para as horas de festa. Ah não, vamos deixar para o momento que o Congresso estiver melhor, de lá para cá o Congresso só piorou, sabe? O pessoal desde sempre foi um partido com compromisso com a luta LGBT. Naquela época, o único deputado assumido e orgulhosamente LGBT que tinha no Congresso Nacional era o João Mendes. E naquela eleição, a Luciana Genro foi a primeira candidata a presidente da República a falar sobre a população LGBT e a denunciar a LGBTfobia. Foi por isso que eu escolhi esse partido. E que orgulho eu tenho de hoje poder ser um dos deputados assumida e orgulhosamente LGBT do nosso país e da bancada do nosso partido. Quero dizer, gente, que quando eu cheguei em Franca, em 2016, 18 anos, vim fazer faculdade, me deparei com uma cidade com uma diversidade e com um potencial artístico-cultural fantástico. E naquela época eu me lembro muito da confraria, o espaço que a Marília tinha ali no centro da cidade, que era um espaço de encontro da diversidade, da cultura da nossa cidade. Mas ao mesmo tempo, eu me deparei com uma cidade profundamente violenta contra a diversidade. No primeiro ano que eu tive na cidade, eu sofri um ataque homofóbico. Fui botado para correr debaixo de uma praça, perto da faculdade, no bairro da UESP, debaixo de pedrada, por estar com outro rapaz naquela época. Foi assim que Franca me recebeu naquela época. Lamentavelmente não é um caso isolado, porque ao longo desses 8 anos que eu moro nessa cidade, nossa cidade, mês sim, mês também, estampa as matérias do GCN, dos jornais, às vezes até sai da nossa cidade, vai para o Jornal Nacional, sempre por casos de violência, transfobia na Expoagro, invasão de terreiro de candomblé, caso atrás de caso de machismo, violência de gênero, feminicídio. Eles deveriam envergonhar a nossa cidade. Deveriam envergonhar a nossa cidade. Por isso, quando eu fui candidato a deputado, a gente dizia que a gente queria mudar a cara como Franca é vista no estado de São Paulo. Porque Franca é muito mais do que isso. Franca é muito mais do que essas pessoas agressoras, violentas, cheias de ódio, que estão mortas por dentro, elas querem que a nossa cidade seja. Franca não precisa ser uma cidade cinza, decadente, atrasada, cafona, porque o nosso povo não é isso. A gente pode sim ser uma cidade com mais cor, com mais qualidade de vida, mais respeitosa, mais democrática, que acolha todo mundo. Geralmente, na Assembleia Legislativa, quando vão me questionar, mas você só fala da população LGBT, você tem que lidar com os problemas de todo mundo. Não. E basta ver os mais de 60 projetos de lei que a gente já protocolou para ver que a gente não fica numa caixinha. Até porque, que caixinha seria essa? A gente não consegue separar, como se fosse um composto químico, uma parte da sociedade e fazer política só para essa população. Quando a gente fala dos direitos da população LGBT, a gente está falando nada mais, nada menos do que saúde, transporte público, segurança pública, educação, as pautas das políticas públicas para toda a nossa sociedade, que já é deficitária para a população mais pobre e que muitas vezes para a população LGBT ela é completamente excludente. A gente tem casos de jovens que, por conta da sua sexualidade, da sua expressão ou da sua identidade de gênero, sequer terminam a idade escolar, evadem da escola. Que dirá ocupar um espaço na universidade? Que dirá conseguir um espaço no mercado de trabalho formal? Agora, parece que esses temas só sensibilizam a nós, mas eles não deveriam sensibilizar só nós.
Não cabe só às pessoas LGBT se preocupar, zelar e lutar pelos direitos da população LGBT. Qualquer vereador, qualquer deputado, qualquer prefeito também tem que olhar por nós, porque esse é o dever constitucional deles. Mas, lamentavelmente, a gente vive um momento no Brasil em que ganha voto. Não você lutar pela população LGBT, mas você combater um grupo que já sofre com a violência. A gente tem na Assembleia Legislativa vários deputados que fazem no passatempo, do palanque, do trampolim deles, atacar, desmoralizar, ridicularizar, tentar cercear os poucos direitos que a nossa população conquistou depois de muita luta. E aqui em Franca não é diferente. Quando eu fui candidato a vereador, todo mundo dizia: tão jovem, da Unesp, viado, falando abertamente dessas coisas, você nunca vai ser vereador da cidade. A gente surpreendeu todo mundo que dizia: você não vai ter 200 votos, você não vai ter 100 votos, sendo a quarta candidatura a vereador mais votada naquela eleição. Infelizmente, como a gente não tinha uma presidente tão competente quanto a Isabela naquela época, né, que o presidente era eu, a gente não foi suficiente. Os 2.890 votos que a gente teve naquela eleição, quando a Marília foi a nossa candidata a prefeita, a primeira mulher LGBT a ser candidata nessa cidade, aquilo não foi suficiente para que a gente ocupasse uma cadeira na Câmara. E quando eu fui para a Câmara pela primeira vez nessa eleição, eu disse para eles: vocês não vão conseguir nos deixar de fora dos espaços de decisão, dos espaços como esse, por mais muito tempo. Se a minha votação diz uma coisa, é um aviso para vocês, de que vocês não vão mais poder restringir a ocupação política das LGBTs na nossa cidade por mais muito tempo. E daquela fala aconteceu um negócio interessante. Alguns vereadores decidiram propor, por ocasião do mês do orgulho LGBT e do Dia Internacional do Orgulho LGBT, que a gente vai comemorar na próxima sexta-feira, dia 28 de junho, que a última semana do mês de junho passasse a ser considerado no calendário oficial da cidade como Semana Municipal do Orgulho LGBT. Vejam só, Franca, assim como a maior parte das cidades, tem muitas datas comemorativas no seu calendário, algumas até pitorescas. A gente tem o dia da calçada, a gente tem o dia do observador de aves, a gente tem o dia da Copa de Sinuca, a gente tem o dia da Range Rover, a gente tem de tudo, do Jeep, tem de tudo bem. A gente tem pelo menos naquela época, agora deve ter aumentado, 15 datas cristãs, o que não tem problema nenhum para as pessoas, sabe, que são cristãs, evangélicas, católicas, serem reconhecidas na sua fé. Agora eu pensei: bom, não vai ter problema aprovar uma mera semana para o orgulho LGBT. Ainda era super importante aprovar a semana, mas ainda que fosse uma pauta mais complexa, uma política pública mais elaborada, era uma semana. Já está no calendário. Era um marco simbólico para que o poder público de Franca reconhecesse que a população LGBT existe e que não tem nada de errado com ela e que ela tem o direito de se orgulhar. Eram essas três coisas simbólicas, insuficientes, mas simbólicas, um simbolismo muito importante, que a gente queria implementar. Qual não foi a minha surpresa? Quando um projeto tão simples, e quem acompanha o cotidiano da Câmara sabe que projetos de lei para você instituir datas, eles são votados assim com a maior tranquilidade, que aquilo virou um grande negócio na cidade. A cidade entrou em pânico, sabe? Os conservadores da cidade entraram em pânico, os vereadores da cidade entraram em pânico, e no final esse projeto tão simples acabou sendo derrotado pela grande maioria dos votos, inclusive o mais engraçado, para dizer, domingo, porque tem que aprender a rir da desgraça, né? Que um dos vereadores que apresentou o projeto votou contra o próprio projeto que ele apresentou, de tanta pressão que ele sofreu. E aquilo mostrou para a gente o quanto que é urgente a gente estar dentro daquele espaço. Porque só com nós lá dentro, a gente vai lembrar e a gente vai falar com qualidade sobre o que a gente tem propriedade para falar, sobre a realidade da nossa população que eles querem esconder para debaixo do tapete. Essa é a ideia do armário. O armário é muito cômodo para eles querem que a gente volte para lá. Às vezes eles até falam: você até pode ser, mas não precisa ficar demonstrando. É melhor você ficar no canto, sabe? Porque é uma ideia muito cômoda, que é justamente a ideia de que a população LGBT não precisa ser vista. Você não deve falar sobre a nossa população, você não deve falar sobre a nossa realidade, você não deve falar sobre o que acontece conosco. Mas nós insistimos em dizer
armário, a gente não quer voltar. A gente não quer viver nas sombras escondido, porque não tem nada de errado com a gente. E a gente não aceita nada que não seja o nosso pleno direito. Uma cidade melhor para a população LGBT, eu sempre digo isso, é uma cidade melhor para todo mundo. Ninguém deveria ter medo quando as pessoas LGBTs avançam nos seus direitos, quando as mulheres avançam nos seus direitos, quando os povos de terreiro, quando a população negra avança nos seus direitos. Porque não é que um ganha e o outro perde. Uma cidade, um estado, uma sociedade, que ela é melhor para quem está na base da sociedade, para quem está nas periferias da nossa sociedade, para quem está nos postos de maior vulnerabilidade,